O tempo escorre pela ampulheta. É ele, o contador da história que construímos. O tempo que cura saudades, que em mais-valia capitalista explora cada trabalhador na sua labuta. O tempo é também contradição, que prepara a luta, tece a resistência da mulher contra sua opressão, dos das sem terra contra os latifúndios, dos das idosas e idosos contra a indiferença, do povo que resiste ao jugo da tirania e barbárie. O tempo hoje exige emancipação humana. Não quer mais silenciar, omitir, ignorar, obliterar. O tempo quer ser outro, quer se escrever em outras páginas, quer se revelar, ebulir de indignação, denunciar, se revolucionar. O tempo deve ser o nascedouro da palavra, do grito sufocado por justiça, dos amores libertários que há tempos se escondem em guetos. O tempo prescinde da poesia, música, da prosa, da roda de viola. Deve abrir alas para a alegria, para a diversidade em arco-íris, desfilar em paradas em céu aberto e claro do dia. Esse é o tempo do desejo, da defesa de direitos, de reafirmar atitudes críticas e combativas. É o tempo da semeadura de sonhos. Que esse tempo que brota da nossa resistência adormeça a dor, a tristeza, o preconceito, o individualismo. E que possa colorir o cinza das cidades concretadas cheias de medo, tão insensíveis às pessoas e à flor que reitera na calçada. Que esse tempo possa renovar a alquimia de nossas conquistas de cada dia. E que o tempo que nós vivemos traga na sua outra face a sonoridade da liberdade. Um verde mais vicejante de esperança. E que em todos os seus versos tenha a emergência da luta e da resistência. No tempo em que lutar é tão necessário quanto viver e respirar. Estamos vivendo um momento histórico extremamente grave, decorrente da crise estrutural do capital, que tem implicações no nosso trabalho, na nossa vida, no cotidiano da vida social. O serviço social, principalmente dos anos 90 do século XX, que nossos estudos, pesquisas, reflexões sinalizam para a gravidade desse momento histórico. A Covid-19, ela acentua a desigualdade social já existente, né? A classe trabalhadora, que já é explorada, ela vê a sua vida e o seu cotidiano cada vez mais precarizado. Soma-se a isso estarmos vivenciando nesse momento a existência de um governo extremamente conservador, que adota de uma maneira muito agressiva, né, que retoma de uma maneira muito agressiva a agenda neoliberal, aprofundando contra-reformas, restringindo direitos da classe trabalhadora, né, reduzindo e precarizando as políticas sociais que a gente atua. Então isso com certeza afeta diretamente no nosso trabalho profissional. Pra nunca esquecer as tribos, pra nunca esquecer as bruxas queimadas, todo povo que resiste. Esse é o nosso jeito de dizer de onde viemos e pra onde queremos ir. As bruxas queimadas. Pois mulheres que caminham juntas, nascemos sem saber quem somos, de onde viemos, pra onde vamos, determinam até o que... E nós vimos os usuários da política da saúde e os seus familiares extremamente angustiados e o assistente social trabalhando com novos desafios, novos desafios profissionais. E nesse processo, o trabalho do assistente social é imprescindível, porque trabalha atendendo os usuários e as suas famílias, conhecendo suas realidades através das entrevistas sociais, das visitas aos leitos, dos diálogos cotidianos com esses usuários, com seus familiares, entendendo os determinantes que os cercam, buscando contribuir com o acesso à informação, que é importantíssimo, para que esses usuários eles protagonizem seus direitos, encaminhando para a rede quando era necessário, acompanhando quando é possível, enfim, lutando com os demais profissionais da saúde também para desenvolver ações que garantam
o SUS como um direito, né? E compreendendo que o SUS, de uma maneira mais, né, em um conceito mais amplo, ele está diretamente ligado às condições de vida e de trabalho desses usuários. Os desafios são grandes porque falta muita transparência, certo? No atendimento no INSS, hoje ele é todo à distância, é através dos meios remotos. Então as pessoas fazem o requerimento por meio remoto, tem os agendamentos de suas avaliações para o benefício de prestação continuada, que foi um dos que retornaram no atendimento presencial, e que o setor de serviço social, né, que faz a avaliação da deficiência junto com a perícia médica, os pareceres sociais, então eles são agendados e são comunicados através do meu INSS. Então, o uso das tecnologias dentro do INSS, elas vêm se antecipando a todas as outras políticas. Somos celeiro, laboratório, né, onde ele é desenvolvido pela superexploração do capital, exatamente no não acesso, tendo em vista que nossa população, ela não tem acesso a esses meios remotos, e quando os tem, elas não conseguem utilizá-lo da maneira adequada devido à escolaridade, nossa situação regional, enfim. A violência contra a mulher se amplia, o trabalho infantil se amplia, o empobrecimento via o desemprego também se amplia, e as respostas são muito poucas. Então, para o profissional de assistência social, isso acarreta processo de adoecimento, sobretudo, né? Processos de adoecimento mesmo, físico e mental. Aos meus ancestrais. Eu gostaria de parabenizar a categoria, né, pela força, pelos diversos desafios que a categoria enfrenta no dia a dia, mas tem mantido a articulação, a luta, né, política para vencer esses desafios, né? E eu quero lembrar que vocês não estão sozinhos, né? A gente está aqui enquanto conselho, né, para representar, para defender a categoria, né, os usuários também nos seus direitos dentro do que for possível e dentro das nossas competências. A gente tem também defendido a pauta pela vacinação de todos e todas, não só da nossa categoria, mas que toda a sociedade tem acesso, porque a gente parte da perspectiva que é a ciência que tem salvado vidas, né? E o serviço social trabalha orientando a população e desconstruindo, inclusive, as notícias falsas que têm aparecido nos noticiários, inclusive, né, tem aparecido na fala, infelizmente, do representante do Brasil, que é o presidente. Então, a gente se coloca sempre contrário a essa perspectiva, a todos esses óbitos que vêm acontecendo, né? E a gente sabe que o serviço social tem sofrido impactos também, porque a gente atua diretamente com a população, orientando sobre seus direitos, buscando a viabilização desses direitos, e o Conselho também parte dessa perspectiva de buscar viabilizar os direitos da categoria e da classe trabalhadora. A gente teve que suspender as visitas, né? Então esse foi um dos principais desafios no ano de 2020, mas fizemos outras atividades para se aproximar da categoria, como por exemplo diversas reuniões virtuais, né, com as equipes do serviço social e também com direções de hospitais, né, de unidades que precisavam de alguma intervenção, né? Além disso, os profissionais que também já tinham vários desafios passaram a enfrentar alguns, principalmente na área da saúde, estava na linha de frente, né, do combate ao coronavírus, como a colocação de atividades que não são do serviço social, como, por exemplo, informar o quadro clínico dos usuários que estavam internados via telefone, né? Então, a gente teve que intervir e, além disso, a gente fez diversos documentos de orientação para a categoria. A gente vem tentando, né, o máximo possível intervir em todas essas demandas, né, apesar desses desafios, mas a gente tem sentido que isso tem sido positivo, né? A gente tem conseguido se aproximar da categoria e intervir nessas situações, apesar de não estar em loco fazendo a visita, mas a gente tem conseguido atingir essas metas. Nossas bandeiras nesse atual contexto
para algumas políticas sociais, como a saúde, vacina para todos e todas e todos, testagem, lockdown nacional, na assistência social, a renda básica e o auxílio emergencial, na educação, né, a proteção aos estudantes, docentes e técnicos, a implantação da Lei 13.935 de 2019, na questão sindical, a nossa organização para a defesa das nossas condições de trabalho, né, local adequado, rotinas de trabalho adequadas à pandemia. Essa é a nossa luta, nossas bandeiras de lutas emergenciais. Do ponto de vista político, do ponto de vista governamental, para o enfrentamento dessa pandemia. Então, os nossos desafios, eles são pelo menos em linhas bem gerais, de 3 ordens. Primeira, a luta política contra o governo Bolsonaro. Essa é uma pauta que deve unificar quem tem e quem defende o projeto ético-político profissional. O segundo, entender que um contexto de pandemia, dentro de uma crise estrutural do capital, traz mudanças para o cotidiano profissional. Mudanças essas que nós temos que trabalhá-las com tudo que nós conseguimos construir até aqui, nossos princípios éticos, nossa formação profissional com qualidade, essa profunda articulação entre trabalho e formação profissional, e ficarmos atentos às demandas, às necessidades humanas, à realidade dessas famílias que diariamente perdem os seus entes queridos, os seus familiares. Então, mais do que nunca, a nossa profissão, ela precisa desenvolver as condições históricas, as mediações éticas, políticas para o atendimento dessa população, sem temer e sem fugir de algumas mudanças que são necessárias no contexto institucional em face da pandemia. Esse momento é um momento de extrema angústia, obviamente, mas é um momento também de a gente voltar à nossa organização coletiva, né? Voltar nas nossas lutas, se articular de forma mais ampla possível dentro dos limites que é colocado e não esquecer que este tempo presente não é o fim, né? Este tempo presente é um momento angustiante, mas ele é um momento que vai passar. E aí eu deixo para todos os profissionais, né, uma mensagem de Chico de Oliveira. Ele é sociólogo, marxista, nordestino, e que ele coloca aqui: os assistentes sociais são pessoas que participam da luta do seu tempo. E é com essa mensagem que eu parabenizo todo o conjunto dos profissionais assistentes sociais, que desafiam dia a dia, né, a luta pela classe trabalhadora, que vem, enfrenta e luta por melhores condições de vida e de uma sociedade mais justa. Juntas nós nos abraçamos, aprendemos e ensinamos. Vai que nada te impede mais, vai ocupar o lugar que é teu. Sangue vermelho pulsa na veia África, tanta beleza, tanta riqueza trágica. Sou nordestina, afro-ameríndia, filha de preta, neta de índia, mulher valentia, mulher fortaleza, mulher ousadia, mulher realeza, herança e memória vai resgatar. Pois mulheres que caminham juntas, ninguém é capaz de domar.